Olá, lojista! Como é que você está? Desejo muito boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast Lojista Unicórnio. Esse é um quadro onde eu convido os meus alunos, que são os unicórnios. Nancy, mas o que é loja unicórnio? É a primeira escolha na mente do cliente. Ou seja, a sua loja pode ser online, sua loja pode ser uma loja física, pode ser porta a porta, não sei como é o atendimento da sua loja. Mas o que importa é que na hora que a cliente pensar em uma boa loja infantil, ela vai lembrar da sua. É por isso que eu trago alguns estudos de casos, por quê? Porque o sucesso lhe deixa pistas. E se você ainda não me conhece, eu sou a Nancy, mentora de lojistas infantis em todo o Brasil. Tenho lojistas também, alunos que são de outros países, e aqui a gente se encontra. O papo aqui é sobre lojas infantis, é assunto sobre umbigo no balcão, mão na massa do nosso dia a dia. E hoje eu vou trazer aqui, junto comigo, uma convidada muito especial. Ô, convidada, seja bem-vinda, você já vai se apresentar, mas antes de você se apresentar, eu quero saber, Renata, me conta aí, qual foi seu maior resultado em vendas? 32.500 em 2 dias. E como que foi isso? Corresponde a quanto tempo de vendas? Corresponde a 32.500? 8 dias de venda normal na loja em 2 dias. Dois dias não, né? Dois eventos de 2 horas. Você fez em 4 horas? Isso, 4 horas. Não, então repete, você fez quanto tempo em 4 horas? Foram 32.500 em 4 horas. É de cair o queixo, né? Parabéns, Rê! Agora, então, se apresente aqui, por favor. O meu nome é Renata Pandolfo, eu sou proprietária da Silvia Kids, uma loja de roupas e calçados infantis no sul do país. E conheci o método em agosto de 2023. Comecei a fazer, enfim, né, o Bazar Misterioso, né, que é o método de venda específico do grupo do WhatsApp. E eu já tenho um histórico de lojista com feira, a gente fazia feira física, né, aqui no Rio Grande do Sul. E com a pandemia as feiras acabaram e a gente ficou com a loja, trabalhando na loja, enfim, né? Mas eu precisava expandir a venda online, eu precisava trabalhar essa questão das clientes que eu não estava atendendo na loja, que não tava conseguindo atender, porque na feira a gente atendia todo o Rio Grande do Sul, né? Sim. E aí a gente eu comecei a trabalhar o método e as coisas começaram a acontecer, começaram a fluir. A gente já fez algumas vezes, né? Sim. Método do grupo, que se chama Bazar Misterioso, que são as vendas no WhatsApp, e Tá. as coisas só vêm crescendo. Agora a gente já está com 2 grupos, né? Tem mais um grupinho acontecendo aí, tá com 380 membros o segundo grupo já. Uau! Ô, Rê, Oi. mas me conta uma coisa. Como é que você me conheceu? Instagram. Instagram? E Uhum. aí, como é que era esse momento? Você estava procurando alguma coisa, vendas, caiu, de repente apareci? Como que foi? Alguém te Na indicou? verdade, assim, ó, desde 2020, a gente tinha um fluxo muito alto de venda em feiras, né? Uhum. E desde 2020, com a pandemia, a gente teve bastante dificuldade de retomar esse fluxo de vendas que acontecia na feira. As feiras não aconteceram mais da mesma forma. As pessoas realmente aprenderam a comprar online, né? E as adaptações começaram a acontecer. E a gente começou a procurar. A gente montou o site em 2020. O site, a gente tem site na loja também, mas o fluxo de venda no site não é ainda o que a gente gostaria, né? Então, a gente fica procurando formas de aprender, métodos, de fazer coisas para desenvolver a loja. E aí tu fica procurando, né? E aí as coisas começam a aparecer. E a vontade era de aprender uma maneira diferente de vender. De Você chegar assistiu alguma no. aula? Como é Hã? que virou essa chave? Você fala, vou com a Nancy. Como é que aconteceu isso? Então, na verdade, hoje existem muitas opções na internet oferecendo, né? Só Aham. que eu nunca me identifiquei com a questão assim de
ai, vamos ter a loja padrão, a mais cheirosa, a mais linda, a mais confortável, a que a pessoa se sente numa boutique. Eu nunca me identifiquei, porque não é esse estilo de loja que eu tenho. Sim. Tanto é que eu tenho uma loja linda de 220 metros quadrados, com muito produto, mas a gente fazia feira, a gente tem produto popular, a gente tem preço legal. O meu propósito como lojista é facilitar a vida da mãe, atender bem a mãe. Ô, Rê, mas aí você viu, assim, na Nancy, não essa coisa, assim, da loja cheirosa, Isso, aí perfumada, mas o que pois você então, viu? eu tô falando um pouquinho do meu estilo, porque o que Aham. acontecia? Quando eu procurava esse tipo de curso, esse tipo de atendimento, ó, as pessoas que vinham me ensinar alguma coisa, tu tem que ter um padrão de loja, tu tem que ter um padrão de vitrine, tu tem que ter um padrão. E eu não estou preocupada com os padrões, estou preocupada com o resultado, entendeu? É o finalzinho da linha ali, sabe? É o Claro, eu dinheiro no tenho bolso, não um é? propósito. É o dinheiro no bolso. Exato, e tipo assim, eu tenho que atender meu propósito, que é facilitar a vida das mães e colocar dinheiro no bolso. Se a minha loja não é a mais padrão top A, com a vitrine impecável, nunca me preocupei com isso. E eu percebo pessoas colocando, se tu não tiver o padrão. Eu acho que, sei lá, acho que não, eu não consigo acreditar nesse tipo de loja, entendeu? Entendi. Até porque as pessoas nem estão mais tão preocupadas em sair para comprar. Tanto é que hoje a venda online cresce, né, o tempo todo. Então, Sim. tu tem que atender. E hoje, o que a gente está procurando? Atender a mãe de várias maneiras, em vários canais. É no WhatsApp, é no site, é na loja, dessa forma. Ô, Rê, você sabe que eu também era feirante, igual você. E aí a gente fazia feira e é uma loucura, né? Se ia de caminhão também, carrega o Uhum, caminhão, faz aquela uhum, mudança, uhum. monta o estande, como se fosse uma loja itinerante, aí depois passam lá 6, 7 dias, né? 5, 6, 7 dias, e 10 dias, descarrega tudo. 10 dias eram suas 10 feiras? dias. Um dia para montar, um Ah, dia sim. tá? E 10 dias acampado praticamente na feira, né? Mais ou menos isso. E é aquela pauleira, um monte de fila, aquela loucura, e o pessoal comprando, e se não compra na hora, acaba, não é isso? Aquela disputa pelo produto. E me Exatamente. conta um pouco, porque você falou assim, né? Se identificou então comigo, porque talvez o meu posicionamento é girar o estoque, vender, é a gente ter lucro. É Porque eu olhar para o sempre vi. resultado e ver o resultado acontecendo. E não a perfeição do método, a perfeição de De deixar, loja. assim, a loja bonita é uma consequência, mas em primeiro lugar vender, ter lucro, aí sim a gente vai ajustando e a coisa vai acontecendo naturalmente. Exatamente. Legal, bacana. E Rê, eu imagino, porque eu tenho vários amigos também que faziam eventos, participavam de feiras. Eu também fui feirante por mais de 10 anos. A gente fala feirante, é aquele lojista que é expositor, que vai nesses eventos, nessas feiras itinerantes, e a gente rodava o Brasil aí para atender as clientes. Então, eu conheço também, eu sei que a sua área era de calçados, eu vendia kit de berços e enxovais de bebê, e você sabe assim que mudou mesmo, porque aí em 2015 veio aquela onda forte do e-commerce, veio a crise junto, e aí ao mesmo tempo, um pouco depois, veio o lockdown. Teve muita loja que não aguentou e você teve que se reinventar, não foi? Exatamente, adaptação. A palavra a partir de 2020 foi adaptação e a gente tem que aprender rápido as coisas, né? Entender que o mercado mudou, a forma de comprar mudou e tu tem que atender diferente. Não adianta, faz parte. E E Rê, uma das dificuldades que eu tinha, por exemplo, pós-pandemia, é que a nossa loja tem 220 metros quadrados, eu tenho muito produto, eu tenho mais de 35 mil itens, e eu não tinha fluxo de loja diário, e enfim, até assim, sexta, sábado, a gente sabe que tem mais movimento, né? Mas, por exemplo, eu não tinha um fluxo de loja constante para dizer para o meu cliente, tu tem que comprar porque o produto vai acabar. Como que vai acabar? Olha a quantidade de produto que tem aqui, não tem
né? Não tem Aí não lógica. cria urgência, a pessoa vai lá todo dia namorar a peça e não compra. Exatamente, exatamente. Acontecia muito, muito frequente isso. Olhar uma, olhar duas, olhar três, olhar quatro, sabe? Ah, mas eu tô pensando, ah, mas eu vou esperar, ah, mas sabe? E esse aqui não vai entrar em promoção, sabe? Então, daí não, tu não consegue ter gatilho de urgência, tu não consegue ter gatilho de escassez. Então, o que que aconteceu? A gente começou a fazer os eventos, tem Sim. um grupo Online? online, tem um grupo com 1.024 pessoas, e daí o que que acontece? Num grupo com 1.024 pessoas, onde tu faz um evento e tu vê todo mundo comprando, opa, o produto vai acabar, não, não vai ter mais. Então, é outra sensação. Eu tenho pessoas que estão, hoje eu tenho pessoas que estão no meu grupo, eu até comento assim que é difícil falar que eu tenho um resultado X na venda do grupo, porque o resultado da venda do grupo não é, ele começa ali, entende? Porque assim, ó, vou dar Só um a exemplo. pontinha do iceberg. Isso, vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz o meu grupo, o meu último evento de grupo agora na segunda-feira, tá? Dia Sim. 16, tá? Sim. Eu tenho pessoas que estão dentro do grupo, que não compraram no grupo, e que hoje foram lá na loja. Ah, eu quero promoção do grupo, que eu vim comprar porque tem coisa, eu vi que tá tudo em promoção. Ah, meu Deus. E Tá tudo aí? em promoção. Não é assim, mas tipo, vi que todo mundo comprou, eu vim comprar também. Eu quero comprar. Isso é Legal. resultado do grupo? Também é resultado do grupo, né? Às vezes a pessoa não compra o que estava no grupo, ela não acabou o produto, mas tudo é consequência, tudo é resultado também. Legal. E assim, você tinha comentado que agora você tem uma prateleira lá na loja, que você Uhum. deixa lá. Conta um pouco sobre essa Então, prateleira aí com um monte de isso, sacola. o que que a gente fez? O grupo ele tem duas possibilidades. Ou a gente manda entregar o produto, Sim, ou tu pode fazer retirada na loja, o que tá. facilita bastante, porque às vezes a pessoa compra um item no grupo e no momento que ela vai retirar, ela compra 4, 5, 6, ela olha a loja, ela Sim, conhece a loja. Então, a gente consegue fazer várias vendas que não são do grupo também, né? Mas o que que a gente fez? A gente, cada vez que faz o grupo, a gente vai aprimorando, vai melhorando a técnica, vai vendo o que pode facilitar. Então, a gente colocou uma prateleira próxima do caixa, assim, com todas as sacolinhas ali para retirar. Então, o que que acontece? Muitas vezes o cliente tá, ai, eu não sei se eu vou, ai, não sei se eu compro agora, não sei. Olha, aquelas compras ali todas foram feitas online. Se tu vier amanhã, eu não te garanto que esse produto não pode ser que esteja mais aqui, acabou. porque o pessoal está comprando. Quer dizer, aqueles 30 mil itens que antes sempre estava lá, já começou a entrar em perigo, é isso? Exatamente. Aí existe uma concorrência que o cliente não consegue ver, que é o site, que é o grupo. Então, e se ele Entendi. está no grupo, que ele vê o movimento das pessoas pedindo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, fica mais fácil ainda, porque daí ele já sabe que não vai ter mesmo. Então, Nossa, essas coisas assim, claro que não é só o grupo, né? Também a gente estava falando ali um pouquinho antes ali, né? A questão de melhorar a forma de comprar melhor, de comprar itens mais ajustados à quantidade que vende, tudo isso vai melhorando, né? Então, daí tem coisas que eu realmente deixo faltar, tipo, compra e deixa a cobiça. Não, esse aqui não tem mais, não vai mais vir. Então, coisinhas que eu fui aprendendo a fazer, né? Para sim, girar melhor. sim. O Rê, sua loja tem quanto tempo? 14 anos. 14 anos. E você Uhum. é filha de vendedora? Isso, eu sou filha de Ah, vendedora. então Eu você sou... nasceu pensando assim, vai. Desde quando você via a sua mãe, você já se imaginava vendendo? Não. Na verdade, a minha mãe é vendedora de Avon, né? Eu cresci vendo a minha mãe vender Avon. A minha mãe tem 12 estatuetas de Avon, de melhor vendedora Olha, lá. 80, um tempinho atrás, né? Pouquinho tempo. E, e daí a minha mãe montou a loja da minha mãe de lingerie, de pijama, de sex shop, de outras coisas, né? aham, E ela tinha infantil também. E eu sempre quis trabalhar com criança. Eu fiz magistério, fiz letras. Eu tenho um trabalho com a criança, né? E aí a gente olha só. começou na função de ter roupa infantil, de vender roupa infantil. A gente começou a fazer feira, daí eu assumi a parte da feira e aí a coisa foi evoluindo.
Então, uma empresa familiar aí. Isso. Vocês trabalham em família. Exato, exato. E aí eu assumi a parte do infantil, a gente especializou no infantil, né? Porque sempre que tu foca, tu especializa, aumenta a venda, né? Facilita bastante. Sim. E aí hoje a loja de Novo Hamburgo lá é só infantil. Não é diferente da... Interessante, Rê, porque assim, você teve que se reinventar, você conseguiu encontrar aqui dentro do método aí uma maneira de fazer a sua feira, igual você fazia a feira presencial, mas ó, é melhor, não é, Rê? Porque, lógico que assim, não tem todo o fluxo que uma feira grande, gigante, ela ia trazer, mas aí você tinha que ter muitos funcionários, carregar, montar o stand, que tem toda uma estrutura, fora assim o risco. Várias vezes a gente já viu o caminhão tombar, o caminhão ser roubado, então, assim, fiscalização é uma aventura. Sim. E aí, como é que é? Aí, assim, você vender online direto do seu estoque aí e conseguir fazer esse vucu-vucu em 4 horas, por exemplo, como você falou. É uma forma diferente de vender, né? Tu tem que aprender a vender online. Porque quando o cliente está presencial na tua frente, ele tá tocando no produto, ele está trabalhando os canais visuais, auditivos e sinestésicos, né? Uhum. No online, principalmente no Arts, tu trabalha basicamente a visão, né? Tu vende basicamente pelo visual. E aí agora a gente tem a inteligência artificial que está montando aí, que está fazendo horrores para facilitar a venda, para ajudar a venda, né? Mas no grupo tu tem que tentar trabalhar os 3 canais, que é o visual, o sinestésico e o auditivo. Tu tem que explicar o produto, tu tem que falar um pouco, tu tem que trabalhar os sentidos, né? Para o cliente comprar de uma forma mais completa, como se ele estivesse comprando ao vivo, mais completo possível para estimular a venda. Ô, Rei, como que é vender para 1.000 pessoas? Vocês têm 100 vendedoras? E como que é isso? Não, eu normalmente faço o grupo sozinha. Não, vamos lá, eu planejo, né? Existe um planejamento de seleção de produto, de organização de foto, tem todo um planejamento, ok? Certo. Mas eu toco o grupo sozinha. Por exemplo, o último grupo foi das 6 às 10 da noite, foram 4 horas. Eu fiz sozinha, daí montei uma planilha no outro sozinha, dia. Você e você? Só eu. Na noite, sim. Aí no outro dia, eu chego na loja, tenho 2 meninas que trabalham comigo. Daí a gente peraí, eu pensei que era você, eu falei brincando, 100 pessoas, achando que você ia falar aí umas 4 pessoas ajudando. Não, você faz sozinha? Não, eu faço sozinha, sempre fiz sozinha. Sempre fiz sozinha. Ok, querido. Daí eu vou respondendo elas. Você imaginar, assim, a Renata sozinha, atendendo essas 1.000 mulheres, 1.000 pessoas? É assim, ó, 1.024 no grupo, né? No último grupo, eu mantive, nas 4 horas, eu mantive uma média de 110 a 120 pessoas online. Que agora é a atualização do grupo, tu consegue ver, né? Quantas pessoas estão online. Eu não conseguiria atender 120 pessoas numa loja. Nunca, entende? Nunca. Claro, tem todo um método ali que a gente vai seguindo, né? Para facilitar, e a gente vai educando, eu digo que a gente vai educando o cliente ali para comprar dentro do grupo também, né? Porque ele vai acostumando com as regras, aí um faz, o outro faz também. Para não chamar no particular, né? Porque ela pedindo na frente lá. Eu não atendo ninguém no particular, eu não atendo telefone. Se elas perguntarem, eu não respondo assim, eu não respondo de uma maneira privada, eu respondo sempre meio igual para elas entenderem que eu não vou, porque senão vira bagunça, assim. E tipo, agora que a gente já está começando o segundo grupo, que a gente já fez o segundo grupo, eu percebo o quanto o primeiro grupo está organizado já. O quanto elas já aprenderam a comprar, né? Porque o segundo grupo ainda não sabe comprar assim. Oi? Elas estão educadinhas já? Sim, obedientes às clientes? É que funciona assim, ó. É comportamento de manada, tá? Sim. Quando a maioria sabe o que tem que fazer, quem tá chegando aprende rapidinho. Então, elas sabem
confirmei, quando deu certinho é porque tem o produto, quando deu chorinho é porque acabou o produto. Então é rápido, tu vai respondendo todo mundo ali rapidinho, né? Aí depois eu faço como eu normalmente faço os grupos fora do horário, né? Faço à noite, eu faço final de semana. Quando eu falo fazer o grupo, eu falo em lançar os produtos no grupo. Certo. Eu faço uma planilha e aí depois a gente chega na loja e separa o produto no físico, chama no privado, faz fechamento, pergunta se é envio, se vai na loja, enfim, né? Faz todo o processo. Aí leva mais algum tempo, finalizando e tentando. Porque Renata, mas como é que você faz? Tô curiosa. Você atende no computador ou é pelo celular que você atende essas celular. Meu Deus! Ou seja, não precisa a pessoa, por exemplo, uma pessoa que vai falar assim, eu também queria aprender. Pelo celular. Não tem o computador. Pelo celular dá para atender as 1.000 pessoas. Dá para atender 1.000 pessoas, 1.024 pessoas. Por enquanto, né? Porque o WhatsApp talvez abra mais o grupo, né? Por enquanto é 1.024 só. Tipo, eu queria entrar, não cabe mais, esgotou. Não, cara. Nesse último evento agora, a maioria das pessoas que me chamaram no privado foi: eu tô tentando entrar no grupo e não consigo. Porque lotou o grupo e não tinha mais como entrar no grupo. Nossa. Daí a única coisa que eu respondia, né? Se abrir vaga, eu te mando o link. Se abrir vaga, eu te mando o link. Ô, Rê, mas além do grupo, você tem também outras técnicas de vendas na loja física. Como é que tá? O que aconteceu depois que você entrou no método, você aprendeu? Na verdade, uma coisa que é bem importante é essa questão das melhorias na compra, na hora da compra. Sim. Porque também, vamos lá, também comprar para um motivo de feira é diferente de comprar para um momento de agora, né? A gente tem que reaprender, tem que... porque na verdade, eu tinha mais espaço para errar na compra. Porque o que eu não vendia na loja, eu jogava na feira e vendia. Sim. Mais ou menos isso, tá? E hoje eu não tenho esse espaço para errar na compra. Se eu errar na compra, fica bem complicado, né? Então eu tenho porque o boleto chega. Vendendo, não vendendo, o boleto chega. Chega, exatamente. Então, o grupo também é um espaço de vender esse produto que está parado na loja, que muitas vezes todo mundo já viu que não vendeu, né? Então, tu bota no grupo. Tem pessoas, uma coisa bem importante é que as pessoas do meu grupo não são as pessoas da cidade que me visitam ali na loja. Elas são eu tenho, hoje no meu grupo, eu tenho cliente de São Paulo, de Brasília, eu tenho cliente de outros estados. Porque são pessoas que foram indicadas por alguém. Tem uma prima, ela nasceu onde? Posso botar no grupo? Pode. E aí a gente vai trabalhando. Eu mando para fora do estado também, mando pelo correio. Olha só. Ô, Rê, você sabe assim, né, que uma das coisas... Eu comecei com e-commerce já vai mais de... Tá uns 17 anos que eu tenho o site, né, que a gente montou e está trabalhando já faz muito tempo. E aí, assim, eu sempre falo, até nas aulas, que quem está começando do zero, o site em si, ele demora para pegar atração, demora, precisa cadastrar, dá muito trabalho. E aí, mesmo quando as lojistas falam, eu vou começar a vender online, muitas não, às vezes nem acreditam no poder do WhatsApp e até do Instagram. E aí, você com propriedade, mesmo sendo uma lojista, ela é lojista unicórnio faixa preta, aquela das lojistas que estão rumo, já bateu o primeiro 1 milhão anual, tá rumo ao próximo 1 milhão já. Então, Rê, aquele jogo, né? Mesmo sendo uma lojista que tem potencial de trabalhar com e-commerce, tanto que você tem site, mas mesmo assim, hoje você vê que a taxa de conversão ela é muito mais expressiva quando é feita a venda pelo WhatsApp. Sim, o site, na verdade, tu é só mais um site. Se tu não estiver patrocinando o teu site, não estiver trabalhando no Google o tempo inteiro, o resultado dele praticamente não existe, né? Porque tu é só mais uma loja, tu passa dentro do site, tu passa a concorrer não só, vamos lá, na tua cidade, tu concorre com os lojistas da tua rua, do teu bairro, da tua cidade.
No e-commerce, tu concorre com todo mundo. Desde o pequenininho lá, que botou um site com 3 produtinhos, até os grandes magazines, todos são teus concorrentes. Então, tu é só mais um. Se tu não trabalhar com os marketplaces e com o WhatsApp complementar, a coisa não funciona. É justamente o omnichannel que funciona. É tu ter o e-commerce, é tu ter o WhatsApp, é tu ter a loja. É isso que faz o resultado. Verdade. Nossa, Renata, eu ainda não caiu a ficha, não. O pessoal mais novo não sabe nem o que é cair a ficha, né? Porque era ficha do orelhão. Mas orelhão, eu tô aqui, ó. orelhão. Da época do orelhão. Então, o pessoal mais antigo sabe, mas ó, tô processando aqui a informação que você atende 1.000 pessoas. Você é corajosa, hein? Para quem fazia feira, porque assim, também você falou que as suas feiras, você tinha uma venda assim bem expressiva também, não é? Sim. A gente atendia muitos, a gente chegava a vender 10 mil pares de sapato em 10 dias, fora roupa e calçado infantil. Então era muito fluxo, mas claro, eu tinha uma equipe, para ter uma ideia, eu chegava a ter uma equipe de 50 pessoas para atender esse volume. Uau! Entre caixa, estoque, vendedor, todo mundo, né? Chegava a montar uma equipe de 50 pessoas. Hoje a gente atende com 3 pessoas. E aí vai fazendo. Assim, lógico que não é a mesma venda, mas proporcionalmente, se você analisar por metro quadrado, por custo fixo, de espaço, estande, mudança, acaba que vale a pena. compensa, vale a pena. Mesmo sendo em estrutura menor, certo? E, Rê, conta um pouco aqui, você veio para São Paulo, a gente se encontrou na imersão presencial, no Brasday. Teve alguma virada de chave aí quando você veio a São Paulo? Você já tinha vindo? Não, no Brás não. No Brás eu não conhecia o Brás. Não conhecia o Brás. Na verdade, é aquilo que eu te falei, assim, como a gente eu já sou uma lojista de mais tempo, já compro grandes volumes, né, de mercadoria, eu tinha bastante preconceito de compra de atacado, né? Sim. Porque o que a gente imagina? Eu tenho compra de volume, então eu não preciso comprar do intermediário. Para que eu vou pagar mais do intermediário se eu posso comprar direto da fábrica? É um pensamento lógico mais rápido, né? E o que aconteceu quando eu fui para a imersão? Eu percebi que às vezes o atacado ele tem uma diferença muito pequena no valor. E tu não precisa ficar com um produto parado, que o teu giro vai ser às vezes de 1 ano, se tu for comparar, né? Até estava fazendo cálculo. Do mínimo de fábrica. Assim, às vezes um produto que tu, olhando dentro da tua curva ABC do que tu precisa ter realmente dentro da loja, tem produtos que tu vai, se tu for comprar a quantidade mínima da fábrica, vai demorar 1 ano para girar. Sim. Então, vale a pena, às vezes, por 10% de diferença, tu ficar com aquele produto 1 ano parado. Sim. Ficar com aquele dinheiro 1 ano parado, entendeu? Olha o aulão aqui. Legal. Então, assim, aí você viu o pulo do gato aí do giro de estoque. Exato. Eu comecei a fazer alguns cálculos, comecei a ver, tipo, mas é que o Brás é um mundo à parte, assim, né? Muito fornecedor, né? É diferente tu pesquisar o Brás e tu ir no Brás lá, né? Então tu começa a ver, e é aquela história, tu conhece um, daí tu vai conhecendo outro, daí tu vai conhecendo outro, a coisa vai fluindo, né? E aí eu comecei a perceber que, mas não tem por que comprar essa quantidade direto da fábrica e demorar 1 ano para vender o estoque, se tu pode comprar só o que tu precisa ali naquele momento e atender a necessidade, às vezes por uma diferença muito pequena de valor, né? Sim. Que vai influenciar muito pouco, porque também o cliente não vai deixar de comprar de ti um produto que ele precisa ali porque é centavos, entendeu? Porque tu conseguiu uma diferença de centavos, ele não vai, entendeu? Ele vai comprar ali. Teve uma colega que falou assim, Nancy, você trouxe aqui, nesse lado do Brás, é o lado da gente ficar rica. Helene. Muito legal, né? Tem muita coisa interessante, muita coisa coisa para se desenvolver, assim. E depois que tu pega o contato do fornecedor, tu vai mexendo, vai perguntando, vai indo, tu vai descobrindo, né?
porque às vezes é aquilo que eu conversei com as gurias lá na imersão, né? Que algumas pessoas me perguntaram assim: qual é o melhor de comprar? Qual é o mais barato? Eu falei: melhor de comprar o quê? Comprar mais barato o quê? Porque cada Em atacado relação ao tem quê? uma Para coisa. qual público? Para qual Isso. cliente? Em que momento? Não, e assim, cada atacado tem uma coisa, sabe? Sim, Aí tu vai sim. ali naquele atacado, pô, aquele atacado ali tá super legal as meias. Eu vou comprar só as meias dele, Sim, entendeu? legal. Ô, Ponto. Rê, Tá bom. conta pra gente aqui da amizade que vocês fizeram, e aí as descobertas com os colegas, porque a gente tem uma turma aqui muito unida, muito querida, os unicórnios, que são os alunos A gente está aqui da trocando várias mentoria, né? figurinhas. E A gente está aí, foi... trocando várias figurinhas. A gente tem os grupos de unicórnio, né? Ele é separado por cada faixa de faturamento. Mas no caso, como eu sou unicórnio anjo, que auxilio, quem né, os são os colegas, anjos? eu, São os eu estou em monitores. todos os grupos. E isso é muito interessante, porque a gente faz uma troca muito legal de experiência, sabe? Eu mesmo, às vezes eu coloco, gente, que nem eu fiz esses dias, estou precisando urgente, tá muito frio aqui no sul, preciso de jaqueta BBB, boa, bonita e barata e quente ainda, né? Uhum. Gente, muitos colegas começaram a me mandar mensagem, uma colega até do nada, eu vi um negócio da loja dela, tipo, ela tava no Instagram mexendo na loja dela, ela viu um negócio de jaqueta e mandou para mim. Ah, Que ela mandou da loja dela, né? Eu disse, que é isso? Eu digo, é da loja dela. ah. Porque tipo, ela lembrou de mim e mandou. E aí eu fui atrás do atacado. Então, essas coisas, assim, essas trocas são bem legais, são bem valiosas, né? E eu também tô sempre ali tentando ajudar as gurias e vai atrás, procura aqui, vai lá. Não, você é Porque maravilhosa, Rê. essa troca é bem legal. E Rê, conta pra gente agora da descoberta da inteligência. A gente já usava inteligência artificial já faz tempo, né? Antes desse boom aí da IA com fotos. Mas depois você falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, que agora, como que é? O céu é o limite. O que você O céu falou? é o limite. Depois da inteligência artificial, o céu é o limite. Eu fiquei bastante maravilhada com a história da imagem, né? Sim. Porque uma coisa que me incomodava muito, e sempre me incomodou no infantil, é que a gente não conseguia. Por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo. Eu compro um macacão do RN até o tamanho 10, um macacão de pelúcia que eu estou vendendo agora no inverno. Aí a Sim, foto do fornecedor vem num bebê RN. Como é que a menina que tem 10 anos vai se identificar olhando aquela foto? verdade. Ou eu pago um manequim com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, para mandar todas as fotos que eu quero e ter todas as fotos que eu quero para vender, ou a pessoa não vai se identificar nunca. Eu vou ter que estar explicando, ó, esse macacão RN vem até o tamanho 10 e dá para vender até 10 anos. Aham. O que eu fiquei tão maravilhada com a questão da IA e da criação de fotos. Tá te ajudando a vender mais rápido? Óbvio, eu dou a ordem, eu tenho um macacão 10, eu falo, cria uma imagem de uma menina de 10 anos usando esta imagem. Ah, E aí ele traz a identificação. Eu posso sim. dar as características da menina, eu posso dar as características físicas que eu Ô, quiser. Rê, mas A além pessoa de se fotos, identifica. você tá usando assim a todo vapor Ah, aí. não, Até para planejamento, a parte eu estou usando estratégica, para análise muitas de coisas. estoque, tudo, não é? Sim, sim, sim. Inclusive com. Eu comentei esses dias, né? Inclusive com um cruzamento de dados, assim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tá bem frio há alguns dias já, né? Tá chovendo faz 4 dias seguidos e eu precisava fazer uma estimativa de compra de básica de lã, é um produto que é bem sazonal, se eu não vender agora esse mês, não vende mais. E aí eu pedi para a IA agir como uma especialista e para cruzar o dado da meteorologia dos próximos Ah, 20 dias, né? Então, para uau! ela me dar uma estimativa. Aí eu dei a quantidade que eu tinha em estoque, a quantidade que eu vendi, em quantos dias, e quanto que eu teria que ter de estoque, considerando a temperatura. Aí ainda ela me respondeu que em 20 dias ela não conseguia calcular, porque a precisão meteorológica que existia em dados era em torno de 15, mas que os próximos 15 iam ser muito frios. E aí ela me deu 3 estimativas, uma estimativa moderada, Olha, uma
uma cautelosa, uma moderada e uma mais agressiva de compra, dando 3 sugestões de números, assim. Então, dá para fazer. Tu conversa, tu pode planejar o teu negócio. E assim, a grande descoberta foi ali, acho que foi um final de domingo, não foi? Um bate-papo ali dentro do grupo das 6 alunas. de abril. 6 de abril. Quando? 6 de abril? 6 de abril, essa data, não vou esquecer. Que incrível. E daí, hoje é que é um colega ajudando o outro, né? Vocês vão descobrindo isso, foi. e experimentando. Um colega foi tudo ao mesmo tempo. testando, o outro foi testando. Eu falei, não, vou ter que fazer isso aí agora. Daí eu comecei a fazer, não estava dando certo. Falei, alguma coisa eu tô pedindo errado. Aí comecei, o colega, me ajuda. Aí, enfim, a gente foi construindo uma ali ajudando junto, a né? outra. Isso, exatamente. E aí, hoje, todos os dias eu uso a IA planejando o meu negócio. Eu planejo meu negócio. Ó, o que eu posso fazer para... Conta um pouco aqui sobre a comemoração, que você tem a galera aí, a turma, as meninas. Outro dia eu ouvi lá. Sim, a gente tem que comemorar. Isso é uma das coisas que eu preciso aprender, que eu preciso aprimorar e que eu estou trabalhando direto, que é comemorar as pequenas conquistas, pequenas vitórias, né? O tempo todo. As gatinhas, né? Aham. Ela falou que tá com 3 gatinhas aí. Ai, meu Deus. Pronto. Joguei uma almofada. As filhinhas. Não, a gente tem que aprender a comemorar as vitórias da gente o tempo todo. E a gente, meio que no dia a dia, na corrida do dia a dia, a gente olha para o final, olha para o resultado. E quando a gente tem equipe pequena, assim, né? A gente está sempre olhando para a próxima tarefa, para a próxima campanha de venda, para o próximo produto que tem que comprar. E aí a gente começou a comemorar, literalmente, as metas. A gente comemora a meta do dia, comemora a meta de produto, comemora a meta da semana. Legal, bacana. É que a gente tem o plano de voo 12X, e que foi implantado, né, recentemente. E agora é ali, ó, na Xincha também. Eu também estou acompanhando os números de vocês. E Rê, conta para mim assim, teve alguma... Eu falo assim, transformação que o dinheiro não compra, não paga. Assim, depois que você aprendeu o método, alguma mudança? Eu não sei, talvez é que eu tenha entendido que as coisas podem ser mais leves, assim, sabe? Menos. Para mim, as coisas estão mais leves, assim. Primeiro, que eu acho importante a gente ter essas pessoas com que a gente pode dividir as dores, dividir os negócios, né? Porque parece que quando a gente está dentro do negócio da gente trabalhando, é só a gente que passa por aquilo, a gente sofre sozinho, a dificuldade é só nossa, né? E na maioria das vezes não é. E aí tu conversa com os colegas, eles estão passando pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos, e às vezes, né? Que nem eu comentei contigo, né? Que quando eu comecei a vender no grupo, eu vi uma colega falando que ela entregava de barco, né? Eu falei, gente, eu tenho motoboy, tenho correio, tenho Uber táxi, Uber moto à disposição na cidade, né? A colega tá entregando de barco e tá achando fácil, que demorava vergonha, 5 entendeu? dias para chegar. Entende? Porque daí tu tem tanta possibilidade, às vezes tu tá num universo de possibilidades e tu não consegue enxergar, porque tu tá ali trancado dentro do teu negócio, trabalhando as rotinas difíceis do dia, né? Os obstáculos, enfim, né? Eu acho que é importante a gente poder dividir isso. Acho que quando a gente divide isso, isso fica mais leve. Isso fica... Sim, eu acabei de tocar outra almofada ali. Ele vai estar fazendo tudo para chamar atenção. Tudo. Que demais. Nossa, que legal. Interessante. E, gente, essa mulher é faca na caveira, né? Atender 1000 pessoas sozinha, assim, para vender tudo. E depois, no momento de vender os itens adicionais, aí vocês trabalham em equipe, com time, mas você dá aquele start ali. É admirável. Sim. Admirável. Sim. E, Renata, eu queria que você desse às vezes eu passo... Oi, cortou. Não, eu tava falando com as gurias, né? Tá ouvindo?
Tô te ouvindo. Deu? Tô te ouvindo. Não, eu estava comentando com as gurias lá na loja, com as meninas lá na loja, né, que às vezes o pessoal dá uma reclamadinha ali no grupo, né, que tipo, quer ser atendido mais rápido, né? Aí eu falo, gente, aí eu vou lá no grupo e falo, gente, a gente quer dar um atendimento personalizado que vocês merecem. Quando a gente chama para fazer o pagamento, vocês querem ver mais coisa, vocês querem ver uma coisa que não tinha no grupo. Então, para dar esse atendimento personalizado, vocês demoram um pouquinho. Sim. Entendeu? Aí o pessoal, não, tá, O todo mundo vai lá e gatinho. curte. Ah, ele tá fazendo de tudo. Acabei de tocar outra almofada nele. Não, mas essa Aí o aqui é pessoal vai a lá e vida. curte. Do podcast é assim mesmo. Não dá para parar. Mas a Não nossa dá para vida é assim, parar, né, não dá para Rê? parar. Nós, como lojistas, a Exato. gente é Isso foi uma assim. outra coisa bem importante que eu. Isso foi uma outra coisa bem importante que eu aprendi no método, sabe? Por mais que tu seja profissional, que tu tenha uma loja, que tu tenha uma estrutura, que tu atenda teus clientes de maneira profissional, às vezes tu não tem que ter vergonha de dizer para pessoal, olha, eu não estou conseguindo te atender agora, porque eu estou com uma demanda muito alta. Eu estou tentando atender todo mundo da melhor maneira possível, mas não estou conseguindo. Tipo, tô atendendo o gato, agora tô jogando gato longe ali, calma aí, só um pouquinho. Mas é a Eu vida passei a isso, mas tipo, eu comecei a fazer isso com as minhas clientes, assim, sabe? Tipo, agora a gente fez o grupo, tava atendendo 130 pessoas simultâneo ali, tá muito frio, tá chovendo, todo mundo que a gente chamava para fazer o acerto do grupo, ai, tem galocha, ai, tem não sei o quê. Aí tu começava a mostrar mais coisa, atrasou o atendimento. Teve gente que reclamou, eles reclamam. Ai, não tô sendo atendido. Olha, a gente já vai te atender. Para dar um atendimento personalizado como vocês merecem, demanda um pouquinho mais de tempo. Ai, tudo bem, então eu espero. como Entendeu? você merece. Aí tu vai explicando para o cliente que a vida é real, entendeu? Que a gente quer atender da melhor maneira possível e a vida é real, não tem o que fazer. É verdade, isso que conecta com as pessoas. Ô, Rê, e para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu sempre peço para vocês que estão no campo de batalha, que, assim como eu também sou lojista, mas a gente vive o dia a dia na pele. Só que você conseguiu se reinventar, você conseguiu olhar, respirar, ter um pouco de até sabedoria e buscar conhecimento e a humildade de implementar para agora você falou, poxa, agora está até mais leve. Mas tem muita gente que não conseguiu virar essa chave assim como você conseguiu virar. Então, tem alguns lojistas que começaram antes do tempo do lockdown. Eu sei, aquela época antes fazia fila no caixa. Hoje, algumas lojas fazem alguns momentos, mas não é igual era antigamente, que fazia aquela multidão dentro da loja. Mas aqui que acontece? Tem lojista que até hoje ainda está esperando aquele movimento voltar. E eu queria que você desse um conselho, porque o que eu vejo, tem muita loja que está morrendo aos poucos e não está nem percebendo. Vai ser engolida, vai ser devorada. Ou de repente o lojista fala: poxa, eu estou cansada, não sei porquê, mas eu estou desmotivada, é conta para pagar, eu trabalho, trabalho, trabalho. Eu não estou mais vendo dinheiro. Qual o conselho que a Renata daria para esse lojista que já tem mais tempo de experiência, assim como você? Que veio do comércio, das vendas, mas mudou. De repente, assim, o mundo se transformou com o lockdown, com a pandemia. É a nova geração que compra agora pelo celular. Qual é o conselho da Renata? Eu utilizo essa palavra desde 2020, né? Que a palavra de ordem é adaptação. A gente precisa se adaptar o tempo inteiro e eu procuro sempre me colocar no lugar do meu cliente. Como que o meu cliente precisa comprar? Quem é meu cliente? O meu cliente é a mãe que trabalha, que tem filho e que não tem tempo, né? Sim. Uma coisa que todo mundo concorda é que a mulher não tem tempo. E aí o que acontece? Ela precisa comprar de uma maneira que fique fácil para ela, que ela consiga atender os filhos dela com as roupas e os calçados que eles precisam, mas muitas vezes ela está comprando onde? Ela está comprando do trabalho, ela está comprando
da porta da escola onde ela está levando o cliente, ela tá, as crianças, né? Sim. As crianças. Então, é nisso que eu penso, é trazer a facilidade para a vida da mãe, porque ela não tem tempo. Ela não tem tempo. Então, assim, no momento que eu conseguir auxiliar ela da melhor maneira possível, é tranquilo, é facilitar. Não existe mais ficar esperando o cliente vir. É só se colocar no lugar do cliente. Eu tenho tempo para sair durante a semana e ir nas lojas comprar? Não tenho, não é assim que eu compro. Como é que eu vou querer vender assim? Como é que você quer que o cliente faça isso? Exato, é só se colocar no lugar do outro. Eu não compro mais nada presencial. Eu não vou em loja, eu não consigo ir. Eu nem vou. E hoje você consegue chegar até esses clientes que não têm tempo. Claro. E qual que é o conselho, então, para essa pessoa que não sabe onde achar mais esses clientes que desapareceram? É entender que eles estão comprando, que eles existem, que eles têm dinheiro, mas eles estão comprando de uma nova forma. Então tem que se adaptar. Coloca o chapéu do cliente, se coloca como mãe que não tem tempo. Aí tu vai entender como é que ela está comprando. E aí, se tu entender como é que ela está comprando, por que os meus grupos são à noite ou final de semana? Porque é o tempo que ela não vai na loja, ela não tem tempo para sair. Que ela não está no trabalho. É onde ela está acompanhando o grupo, exatamente. É onde ela está acompanhando o grupo, onde ela está fechando. É como se ela fosse fazer uma compra no site. Também Renata, eu tinha cliente que na hora que ela ia falar eu quero, ela ia lá no banheiro, na hora do expediente, fazer o pedido escondidinha, porque ela falava, eu tenho que pedir, senão eu vou ficar sem. E aí elas compravam, elas davam um jeitinho. Depois do expediente, ia lá na loja retirar a mercadoria. Até uma coisa que eu fiz é que normalmente o grupo, que nem fiz o grupo das 18 horas até as 22. Normalmente eu fechava o grupo para pedidos. Eu não tenho mais fechado, porque tem pedido 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas. Elas começam assim, ainda dá tempo, quero esse, ainda dá tempo, quero esse. Aí no outro dia de manhã. Aí você acorda, tá lá cheio de pedido. Tá lá cheio de pedido, exatamente. Ai, que maravilha. Exatamente. Aí o grupo fica aberto ali até 6 horas da manhã. Bem tranquilo. Aí quando eu fecho o grupo, eu fecho para fazer um apanhado, né? Do que tem, do que não tem, né? Já virou, tá virando a feira da madrugada, então, Rê. Mais ou menos isso. Elas estão aproveitando o tempo. Olha que maravilha. Muito obrigada, Rê, por esse conselho incrível de uma lojista que é faca na caveira, que eu te admiro muito, eu tenho muita gratidão e carinho. Aliás, eu, em nome de toda a turma dos unicórnios, que são os alunos, eu quero te agradecer porque você é maravilhosa, simplesmente maravilhosa, porque puxa a orelha, né? Puxa o pé, puxa o cabelo. E quero que puxe o meu também, eu não me importo. Eu acho que se tiver alguém do lado da gente dizendo assim, olha isso, olha o que tu está fazendo, facilita. A gente também faz muita coisa no piloto automático, sem se dar conta de que está fazendo. É importante. Rê, obrigada por hoje, com muito carinho, que honra, muito obrigada por você ter aceitado esse convite de vir para a NASA para ser estudada aqui, porque lojista fora da curva, tem gente que não acredita. Quando eu falo, ela vendeu 32 mil reais, em 4 horas o pessoal fala assim, isso aí não é verdade. E aí, ó, a própria Renata aqui contando. Então, assim, a gente é lojista como eles são, como quem está assistindo aqui esse podcast, gente da vida real, mão na massa, que tem filho, que tem que fazer janta, né, Rê? A gente faz tudo. Tem gato. Tem gato para cuidar, filho, marido. Ai, muito obrigada, tá? E agora chegou a hora da gente se despedir. Então, desejo um grande beijo e a gente se vê no próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.